Edificarei a minha igreja. Esse foi o tema, da nossa revista. E hoje a gente está nesse fórum para justamente fechar esse trimestre. A igreja do Senhor não se vincula a homem nenhum. Não é a igreja do pastor A ou B, e sim a igreja de Cristo, a qual ele comprou com seu sangue. Cristo ama e purifica a sua igreja, pois a sua vontade é que ela se apresente gloriosa, sem mácula, nem burro, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, de acordo com Efésios 5:27. Infelizmente, nos tempos atuais e também no decorrer da história da igreja, nos deparamos com escândalos sendo propagados pela mídia, maus testemunhos, falsos mestres, falsos profetas e crentes, distorcendo totalmente o propósito e a vontade do nosso Deus. Muitos crentes decepcionados com a igreja organizada, provocando o afastamento, a falta de compromisso e um número cada vez maior de células desvinculadas. Qual a solução para esse momento crítico que a igreja da atualidade está passando? É o que veremos neste fórum sob a luz da palavra de Deus, pois a revista deste trimestre abordou em suas 17 lições vários aspectos da doutrina bíblica da igreja. Temos aqui uma primeira pergunta e já com as perguntas que os irmãos forem fazendo, escrevendo no papel, leva o ar, por gentileza, que ele vai estar trazendo a luz. A paz do Senhor, bom dia. Admitindo que não é possível encontrar nesta vida uma igreja pura e perfeita, como podemos descobrir o verdadeiro povo de Deus visivelmente reunido? Os irmãos estão com a palavra. Admitindo que não é possível encontrar nesta vida uma igreja pura e perfeita, como podemos descobrir o verdadeiro povo de Deus visivelmente reunido? Queremos saudar os irmãos com a graça para nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, a igreja de Cristo, ela é chamada de Igreja Universal. E nós temos também que essa Igreja Universal, ela está em todo tempo, em todo lugar, da existência da Igreja do Senhor Jesus. E temos a chamada Igreja Local, que é, podemos dizer aqui agora, a Igreja Batista da Aliança. E a Igreja Batista Local, ela representa a Igreja Universal neste lugar. Então a igreja, ela está reunida neste momento, neste lugar. A outra igreja que professa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela estará reunida em outro lugar aqui, desde que ela pregue o Evangelho de Jesus. A igreja perfeita, igreja como o corpo de Cristo, ela nós não vamos encontrar a igreja perfeita aqui. A perfeição nossa está em Jesus. O nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, é quem nos aperfeiçoou. E é triste, mas aqui também está reunido o trigo e o joio. Então, no dia do arrebatamento, quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, aí sim vai reunir a igreja perfeita, a igreja das mansões celestiais, e aqueles que já partiram para a glória em Cristo. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Quando nós pensamos em igreja, nós vamos buscar desde a sua fundação lá atrás, quando o Senhor Jesus morre, ressuscita, e os irmãos se reuniam nos lares, e eles oravam, adoravam e compartilhavam o ensinamento da palavra.
Hoje, quando nós pensamos em igreja, depois desse avanço, desde lá de trás, a igreja ela se dividiu. Você tem uma igreja tradicional, você tem uma igreja pentecostal e você tem a igreja neopentecostal. Cada uma dessas linhas vai externar a sua verdade, vai manifestar o seu ponto de vista, vai ver Deus sobre a sua perspectiva. E essa perspectiva, essa maneira da igreja ver a Deus, vai ser passado para a igreja como um todo, que é você, sou eu, que é o pastor. E aí, quando essa verdade dessa igreja é passada, você recebe isso. E você, na sua individualidade, você começa a viver a sua verdade, o seu cristianismo. Muito bem. É difícil você analisar qual é a igreja verdadeira? Não. Essa pergunta. É difícil perceber uma igreja verdadeira? Não. Por que não? Porque essa igreja verdadeira, ela está constituída em você e em mim, quando não estamos somente no templo, mas quando estamos lá fora. E aí isso trata da sua vida particular, ou seja, do seu testemunho pessoal. Então, cada pessoa que se preocupa com o seu testemunho pessoal, que se preocupa em proclamar o nome de Deus, ele vai ser uma igreja verdadeira. Ele vai se tornar uma igreja verdadeira. Só que quando ele sai da sua casa e vem para o templo, ele se encontra com outros irmãos também. Então eu acho que a igreja verdadeira que nós ansiamos, talvez nós não vamos encontrar aqui. Embora muitos de nós sonhamos com isso. Eu acho que isso é uma grande realidade. Acho que é devido a esse sonho que existe tanta crítica em cima da igreja. Porque a igreja, ela deveria expressar uma verdade de amor, de comunhão, e às vezes ela falta com isso. Mas quando você procura se identificar o máximo com aquilo que Jesus te ensinou, aí você sim se aproxima daquilo que é uma igreja verdadeira. Eu sigo a mesma linha de raciocínio que o irmão acabou de explicar. A igreja verdadeira como instituição aqui na Terra, a gente não vem, pode até se aproximar, né? Porque à medida que conseguimos juntar mais trigo do que o joio numa mesma instituição, eu acredito que a gente se aproxime mais. Mas eu penso que o testemunho individual, assim como diz lá em, se me falha a memória, Ezequiel 18, diz que a responsabilidade ela é pessoal, né? Eu tenho uma responsabilidade de ser igreja verdadeira. Eu, irmã Aparecida, cada um de nós temos essa responsabilidade. Eu acho e eu penso assim que é isso que vai mais do que milhões de coisas que a gente possa falar, mas eu acho que é isso que vai atrair outras pessoas, através do meu testemunho de vida, como que eu sou, como que eu ajo no meu dia a dia, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu, pastor João, você que está aí, os irmãos que estão aqui, nós somos a igreja de Cristo. Então, a partir do momento que nós temos uma postura, não só dentro da igreja,
mas principalmente fora da igreja, né? Nós somos igreja verdadeira. Eu creio que eu estou aqui diante de uma igreja verdadeira. Amém? Essa pergunta, na verdade, ela foi abordada na nossa segunda lição, a primeira lição da nossa revista, falando sobre igreja. E o comentarista coloca o seguinte: os verdadeiros membros da igreja não são aqueles que somente são batizados, mas aqueles que realmente são nascidos de novo, produzindo o fruto do Espírito. Às vezes a pessoa pensa que ser da igreja basta vir ao templo, levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Na verdade, esse é o primeiro passo, é a porta de entrada para essa vida, para esse modo de vida que Jesus propôs para nós. Quando vemos o Novo Testamento, o projeto de igreja apresentado pela verdade do Evangelho, nós vamos ver ali que a igreja do Senhor crescia e se multiplicava, porque estava atrelada, voltada para o exame e a prática da verdade, da palavra de Deus. Lá em Atos 2,47 encontramos: e crescia a igreja, né? E conforme o testemunho da igreja, tem a ver com o que os irmãos colocaram, porque o que faz a igreja verdadeira é a verdade que esta igreja professa e apresenta no seu modo de viver, na sua maneira de viver. Então, como é que nós sabemos, como é que nós vemos que uma árvore ela é uma mangueira? Tem alguns que têm conhecimento de campo e sabe pela folha, ele sabe se aquela árvore é uma mangueira ou é uma abacateira. Mas nós, quando olhamos aquela árvore e vemos uma manga lá, nós sabemos que ela é uma mangueira. Então, pelos frutos vos conhecereis. A igreja, ela é abordada, o texto bíblico diz que a igreja deve ser o baluarte da verdade. A verdadeira igreja é aquela que vive a verdade. Qual a verdade? A nossa verdade, a minha verdade, como pastor João da Igreja Batista Aliança, a verdade, pastor Cláudio, da irmã Cida. Não, a verdade da palavra, porque entendemos que estamos aqui para praticar a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando eu falo a verdade da palavra de Deus, eu excluo toda essa gama de informações e de modos de igreja que são apresentados, estão hoje graçando no mundo. Nós temos a igreja dos homossexuais, a igreja contemporânea, por exemplo. É uma igreja que professa a verdade? Não. Professa a verdade dentro da ótica do que eles acham que é a verdade. Mas qual é o nosso parâmetro? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, como responderemos essa pergunta? Com a nossa vida. Você é um crente verdadeiro? Para ser um crente verdadeiro, tem que caminhar segundo os ditames da verdade, que é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é a verdade. Vemos a igreja primitiva, a igreja que foi vista pela comunidade lá no primeiro século, uma igreja que foi chamada de cristã. Por quê? Porque evidenciavam na sua maneira de viver os ensinamentos do seu mestre, de Cristo. Então, quando você for observar qual é a verdadeira igreja, você tem que observar no fruto o que cada igreja evidencia na sua prática de vida.
e sob a orientação do Espírito Santo, com o espírito de discernimento que Ele nos dá, à luz da palavra de Deus, nós vamos conseguir identificar isso. Então, eu e você, na verdade, temos a responsabilidade, na nossa maneira de viver, de evidenciar a verdade de Cristo, para que as pessoas olhem e vejam, ali vai um cristão verdadeiro. Para aquela igreja, ou para aquele tempo onde aquela igreja que somos nós se reúne, eu quero ir, porque ali eu vejo a verdade. Eu vou pedir aos irmãos que já têm suas perguntas prontas, que levantem as mãos por gentileza, que aí o Wallace vai estar recolhendo as perguntas para trazer aqui à mesa. A mesa já tem algumas perguntas, mas é muito bom que os irmãos também possam participar. Okay? Uma igreja que não prega o Evangelho perdeu seu direito à autenticidade? Uma igreja que não prega o Evangelho perdeu seu direito à autenticidade? Acredito que sim, porque o Evangelho, a centralidade do Evangelho é a cruz. E a cruz diz que Jesus morreu para que, através da sua morte, nós vivêssemos. Se a igreja perde esse foco, se a igreja perde essa mensagem, ela está deixando de ser autêntica. Porque se existe uma cruz, e essa cruz expressa para nós toda a verdade do Evangelho, e eu deixo de falar disso, eu deixo de anunciar isso, eu não sou uma igreja autêntica. Então, ela perde-se, ela perde, porque o pastor João citou a igreja contemporânea. A igreja contemporânea, ela admite a união homossexual. E a palavra de Deus, por um todo, vai condenar a homossexualidade. Se eu deixo de passar para a igreja, para a membresia da igreja, essa verdade implícita na palavra de Deus, eu não sou mais autêntico. Eu lido com uma parte da Bíblia, mas eu não lido com o todo daquilo que a palavra de Deus é. Concordância com o nosso irmão, nós vemos que a autenticidade das igrejas em Cristo estão no próprio Cristo e na palavra de Deus. Hoje em dia nós temos vários tipos de igrejas, inclusive de seitas, e algumas até copiam a Bíblia Sagrada original, mas não na cópia autêntica, não na cópia verdadeira. Eles leem a Bíblia e fazem uma outra Bíblia segundo o ponto de vista do líder daquela igreja ou seita. Então, uma igreja que não prega o Evangelho de Cristo, ela jamais será uma igreja autêntica ou verdadeira, porque ela foge dos princípios do ensinamento de Jesus. É bom essa pergunta, até já deixando uma contra-pergunta. E nós, individualmente, porque nós também somos igreja individual de Cristo. Muitas das